1 Reis capítulo 13. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar, para queimar incenso. E o homem clamou contra o altar, por ordem do Senhor, dizendo: Altar, altar. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, e qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá, e a cinza que está sobre ele se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei Jeroboão a palavra que o homem de Deus clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai-o. E logo, a mão que estendera contra ele secou-se, de modo que não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, conforme o sinal que o homem de Deus, por ordem do Senhor, havia dado. Então respondeu o rei, e disse ao homem de Deus: súplica ao Senhor teu Deus, e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Pelo que o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantes. Disse então o rei ao homem de Deus: vem comigo à minha casa, e conforta-te, e dar-te-ei uma recompensa. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Ele, pois, se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Ora, morava em Betel um velho profeta. Seus filhos vieram contar-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que ele dissera ao rei, contaram-nas também a seu pai. Perguntou-lhe seu pai: por que caminho se foi? Pois seus filhos tinham visto o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. E albardaram-lhe o jumento, no qual ele montou. E tendo ido após o homem de Deus, achou-o sentado debaixo de um carvalho, e perguntou-lhe: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Respondeu ele: sou. Então lhe disse: vem comigo à casa, e come pão. Mas ele tornou: não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra de Senhor: ali não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Respondeu-lhe o outro: eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas mentia-lhe. Assim o homem voltou com ele, comeu pão em sua casa, e bebeu água. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor: porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Mas voltaste, e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comas pão, nem bebas água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E, havendo eles comido e bebido, albardou o jumento para o profeta que fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho, e o matou, o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. E, passando por ali alguns homens, viram o cadáver estendido no caminho, e o leão ao lado dele. Foram, pois, e o disseram na cidade onde o velho profeta habitava. Quando o profeta que o fizera voltar do caminho ouviu isto, disse: é o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor, por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. E disse a seus filhos: albardai-me jumento. Eles lhe albardaram. Então foi e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão, que estavam parados junto ao cadáver, o leão não o havia devorado, nem havia despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e, pondo-o em cima do jumento, levou-o consigo. Assim veio o velho profeta à cidade para o chorar e o sepultar. E colocou o cadáver no seu próprio sepulcro, e prantearam-no, dizendo: ah, irmão meu. Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos:
Quando eu morrer, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, ponde os meus ossos junto aos ossos dele. Porque certamente se cumprirá o que, pela palavra de Senhor, clamou, contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samária. Nem depois destas coisas deixou Jeroboão em seu mau caminho, porém tornou a fazer dentre todo o povo sacerdotes dos lugares altos, e a qualquer que o queria consagrava sacerdote dos lugares altos. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da face da terra. 1 Reis capítulo 14. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou acerca de mim que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, alguns bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele, que ele te declarará o que há de suceder a este menino. Assim, pois, fez a mulher de Jeroboão, e, levantando-se, foi a Siló, e entrou na casa de Aías. Este já não podia ver, pois seus olhos haviam cegado por causa da velhice. O Senhor, porém, dissera a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. Sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, ao entrar ela pela porta, disse: Entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai, dize a Jeroboão: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Porquanto te exaltei do meio do povo, e te constituí príncipe sobre o meu povo de Israel. E rasguei o reino da casa de Davi, e o dei a ti, todavia não tem sido como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que me seguiu de todo o coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Mas tens praticado o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste para ti outros deuses e imagens de fundição, para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e exterminarei de Jeroboão todo homem, escravo ou livre, em Israel, e lançarei fora os remanescentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, comê-lo-ão os cães, e o que lhe morrer no campo, comê-lo-ão as aves do céu, porque o Senhor o disse. Levanta-te, pois, e vai-te para a tua casa, ao entrarem os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel o pranteará, e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto, dos da casa de Jeroboão, só nele se achou alguma coisa boa para com o Senhor Deus de Israel. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão nesse dia. E agora, que será? Ferirá o Senhor a Israel, como se agita a cana nas águas, e arrancará Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus azerins, provocando o Senhor a ira. E entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou e partiu, e veio para Tirza, chegando ela ao limiar da casa, o menino morreu. E todo Israel o sepultou e o pranteou, conforme a palavra do Senhor, que ele falará por intermédio de seu servo Aías, o profeta. Quanto ao restante dos atos de Jeroboão, como guerreou, e como reinou, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E o tempo que Jeroboão reinou foi 22 anos. E dormiu com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Reinou em Judá Roboão, filho de Salomão. Tinha 41 anos quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolhera dentre todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe Naama, a Amonita. E fez Judá o que era mau aos olhos do Senhor, e, com os seus pecados que cometeram, provocaram-no a zelos, mais do que o fizeram os seus pais. Porque também eles edificaram altos e colunas, e azerins sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda árvore frondosa. E havia também sodomitas na terra, fizeram conforme todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Ora, sucedeu que, no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém.
E tomou os tesouros da casa de Senhor e os tesouros da casa do rei, levou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar deles, fez o rei Roboão escudos de bronze, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda levavam os escudos, e depois tornavam a pô-los na câmara da guarda. Quanto ao restante dos atos de Reboão, e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Houve guerra continuamente entre Roboão e Jeroboão. E Roboão dormiu com seus pais, e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Era o nome de sua mãe Naama, a amonita. E Abial, seu filho, reinou em seu lugar. 1 Reis capítulo 15. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, começou Abial a reinar sobre Judá. Reinou 3 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Macá, filha de Abissalau. Ele andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele, o seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus como o coração de Davi, seu pai. Mas por amor de Davi o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele, e confirmando a Jerusalém. Porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou de tudo o que lhe ordenou em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o heteu. Ora, houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da vida de Roboão. Quanto ao restante dos atos de Abial, e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Também houve guerra entre Abial e Jeroboão. Abial dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. E reinou 41 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Macá, filha de Abissalau. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Porque tirou da terra os sodomitas, e removeu todos os ídolos que seus pais tinham feito. E até a Macá, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um abominável ídolo para servir de Azera, e Asa desfez esse ídolo, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados, todavia o coração de Asa foi reto para com o Senhor todos os seus dias. E trouxe para a casa do Senhor as coisas que seu pai havia consagrado, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e vasos. Ora, houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Pois Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá, e edificou Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair, nem entrar a ter com Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficaram nos tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que aqui te mando um presente de prata e de ouro, vai, e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire de mim. Ben-Hadad, pois, deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, a Dan, a Abel-Bet-Macá, e a todo o distrito de Quinerote, com toda a terra de Naftali. E sucedeu que, ouvindo o Baasa, deixou de edificar Ramá, e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá, e a madeira com que Baasa edificava, e com elas o rei Asa edificou Geba de Benjamim e Mispá. Quanto ao restante de todos os atos de Asa, e todo o seu poder, e tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Porém, na velhice, ficou, enfermo dos pés. E Asa dormiu com seus pais, e foi sepultado com eles na cidade de Davi seu pai, e Josafá, seu filho reinou em seu lugar. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no 2º ano de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E fez o que era mal aos olhos de Senhor, andando nos caminhos de seu pai, e no seu pecado com que tinha feito Israel pecar. Conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, e o feriu em Gibeton,
que pertencia aos filisteus, pois Nadab e todo Israel sitiavam a Gibeton. Matou, pois, Baasa no 3º ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E logo que começou a reinar, feriu toda a casa de Jeroboão, já ninguém de Jeroboão que tivesse fôlego deixou de destruir totalmente, conforme a palavra do Senhor que ele falará por intermédio de seu servo Aías, o Silonita. Por causa dos pecados que Jeroboão cometera, e com que fizera Israel pecar, e por causa da provocação com que provocara a ira o Senhor Deus de Israel. Quanto ao restante dos atos de Nadab, e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo o Israel em Tirza, e reinou 24 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no seu pecado com que tinha feito Israel pecar.